Capítulo 5. Dois diplomas. Artigo 215. Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão diploma assinado pelo presidente do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral, conforme o caso. Parágrafo único. Do diploma deverá constar o nome do candidato, a indicação da legenda sob a qual concorreu o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação como suplente e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do tribunal. Artigo 216. Enquanto o Tribunal Superior não decidir o recurso interposto contra a expedição do diploma, poderá o diplomado exercer o mandato em toda a sua plenitude. Artigo 217. Apuradas as eleições suplementares, o juiz ou o tribunal reverá a apuração anterior, confirmando ou invalidando os diplomas que houver expedido. Parágrafo único. No caso de provimento, após a diplomação de recurso contra o registro de candidato ou de recurso parcial, será também revista a apuração anterior para confirmação ou invalidação de diplomas, observado ou disposto no parágrafo 3º do artigo 261. Artigo 218. O presidente de junta ou de tribunal que diplomar militar candidato a cargo eletivo comunicará imediatamente a diplomação à autoridade a que o mesmo estiver subordinado para os fins do artigo 98, capítulo 6 das nulidades da votação. Artigo 219. Na aplicação da lei eleitoral, o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo. Parágrafo único. A declaração de nulidade não poderá ser requerida pela parte que lhe deu causa, nem a ela aproveitar. Artigo 220. É nula a votação, inciso 1, quando feita perante mesa não nomeada pelo juiz eleitoral ou constituída com ofensa à letra da lei. Inciso 2, quando efetuada em folhas de votação falsas. Inciso 3, quando realizada em dia, hora ou local diferentes do designado ou encerrada antes das 17 horas. Inciso 4, quando preterida formalidade essencial do sigilo dos sufrágios. Inciso 5, quando a sessão eleitoral tiver sido localizada como infração do disposto nos parágrafos 4 e 5º do artigo 135. Parágrafo único. A nulidade será pronunciada quando o órgão apurador conhecer do ato ou dos seus efeitos e o encontrar provada, não lhe sendo lícito supri-la, ainda que haja consenso das partes. Artigo 221. É anulável a votação, inciso 1, quando houver extravio de documento reputado essencial. Inciso 2, quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar e o fato constar da ata ou de protesto interposto por escrito no momento. Inciso 3, quando votar sem as cautelas do artigo 147, parágrafo 2º. A linha A. Eleitor excluído por sentença não cumprida por ocasião da remessa das folhas individuais de votação à mesa, desde que haja oportuna reclamação de partido. A linha B. Eleitor de outra seção, salvo a hipótese do artigo 145. A linha C. Alguém com falsa identidade em lugar do eleitor chamado. Artigo 222. É também anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei. Parágrafo 1º, inciso 1 ao inciso 4, revogados. Parágrafo 2º, revogado. Artigo 223. A nulidade de qualquer ato não decretado de ofício pela Junta só poderá ser arguida quando de sua prática, não mais podendo ser alegada, salvo se a arguição se basear em motivo superveniente ou de ordem constitucional. Parágrafo 1º. Se a nulidade ocorrer em fase na qual não possa ser alegada no ato, poderá ser arguida na primeira oportunidade que para tanto se apresente. Parágrafo 2º. Se basear em motivo superveniente, deverá ser alegada imediatamente, assim que se tornar conhecida, podendo as razões do recurso ser aditadas no prazo de 2 dias. Para terceira, a nulidade de qualquer ato baseado em motivo de ordem constitucional não poderá ser conhecida em recurso interposto fora do prazo, perdido o prazo numa fase própria, só em outra que se apresentar poderá ser arguida. Artigo 224. Se a nulidade atingir a mais de metade dos votos
do país nas eleições presidenciais, do Estado e nas eleições federais e estaduais ou do município nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para nova eleição dentro do prazo de 20 a 40 dias. Parágrafo 1º. Se o Tribunal Regional, na área de sua competência, deixar de cumprir o disposto neste artigo, o Procurador Regional levará o fato ao conhecimento do Procurador-Geral, que providenciará junto ao Tribunal Superior para que seja marcada imediatamente nova eleição. Parágrafo 2º. Ocorrendo qualquer dos casos previstos neste capítulo, o Ministério Público promoverá imediatamente a punição dos culpados. Parágrafo 3º. A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Parágrafo 4º. A eleição a que se refere o parágrafo 3º correrá às expensas da Justiça Eleitoral e será, inciso 1, indireta, se a vacância do cargo ocorrer a menos de 6 meses do final do mandato. Inciso 2, direta nos demais casos. Capítulo 7. Do voto no exterior. Artigo 225. Nas eleições para presidente e vice-presidente da República, poderá o eleitor que se encontrar no exterior. Artigo 225. Nas eleições para presidente e vice-presidente da República, poderá votar o eleitor que se encontrar no exterior. Parágrafo 1º. Para esse fim serão organizadas sessões eleitorais nas sedes das embaixadas e consulados gerais. Parágrafo 2º. Sendo necessário instalar 2 ou mais sessões, poderá ser utilizado local em que funcione serviço do governo brasileiro.